Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ele me disse: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à casa de Israel, ou à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Por fim, o verso 14. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente e prepare o nosso coração para receber a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Uma jornada com o Espírito de Deus. A vida cristã é um convite ao desfrute do Espírito Santo. Quando nós lemos o texto em tela, imaginamos que o profeta, ele teve uma experiência pontual com o Espírito Santo. Ele foi levado para um passeio com o Espírito Santo e teve então revelações de Deus naquele momento. Isso aconteceu de fato, porém, a experiência deste homem com o Espírito foi uma das mais profundas registradas no Antigo Testamento. Se engana quem pensa que o Espírito Santo ele aparece no mundo visível e na história no dia de Pentecostes. Não. A Trindade excelsa já estava ali,
tal como a Bíblia registra, antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 1 nos afirma isso. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele já pairava sobre a face das águas. É muito complicado quando olhamos para a nossa vida e nos deparamos com uma certa incoerência. Nós não deveríamos visitar esporadicamente quem mora em nós e está conosco. Mas é incrível como o ser humano, na sua superficialidade de vida, ele vive tão distante de si e do próprio Deus que nele habita. Como isso é possível? É possível pelas estruturas de religiosidade que se colocam entre nós e Deus, pelas paredes de culpa, de separação, de acusação, pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, pelo apego ao mal, pelo compromisso com o pecado. Essas coisas, diz a palavra, de fato nos distanciam de um relacionamento íntimo com o Senhor. Portanto, nós não vamos falar aqui sobre um momento com o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre uma vida impregnada, marcada pelo Espírito Santo. Como é uma existência assim? E nós trazemos esse assunto porque estamos em pleno período de Pentecostes. Eu não sei se você já tinha se lembrado disso. Agora, no começo de junho, nós teremos o domingo de Pentecostes. É um período que começa logo após o domingo da ressurreição. É o período, por assim dizer, do Espírito Santo. A igreja, ao longo de sua história, falou bastante sobre o Filho, falou sobre o Pai, Deus Criador, mas no começo não era muito comum discorrer sobre o Espírito. Teólogos da atualidade têm falado que esse é o período do Espírito, e que bom, mas que não seja só um período, que seja de fato um marco, que predomine na vida da igreja até a volta de Jesus. Não uma versão do Espírito em muitos modismos que vemos dentro e fora da igreja, mas num atestado bíblico de quem é a terceira pessoa da Trindade. Então, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nessa jornada com o Espírito Santo, nós podemos identificar e enfrentar situações difíceis. Essa semana, lendo o livro Seduzidos pela Palavra, do reverendo Gerson Correia de Lacerda, eu pude chegar a um dos seus sermões, e o título é exatamente esse: Um passeio com o Espírito Santo. Nele está escrito: Ezequiel sentiu que deixou o lugar onde estava e que o Espírito Santo o levou para o vale. Não era um vale aprazível, não era um vale de descanso ou refrigério, não era um vale onde o profeta poderia sentir-se confortavelmente instalado. Não. Ao contrário disso, era um vale assustador, era um vale horroroso, diz a palavra. A terra estava coberta de ossos humanos insepultos. Ezequiel, ele recebeu uma palavra que o desafiou a encarar a dificuldade de sua vida e do ministério que ele iniciaria. Quase 10 anos antes dessa sua experiência no Vale de Ossos Secos, pelos idos do ano 593 a.C., ele então recebeu um chamado para o ministério profético junto aos exilados. E lá no início da sua profecia, no capítulo 2, encontramos essas palavras: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé.
e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra ti. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Agora, na experiência do texto que lemos, Ezequiel novamente, ele tem não só uma palavra consciente e dura da parte de Deus, que o convidou a olhar para a precariedade espiritual de Israel, como ele tem uma imersão na sua própria crise e no conflito da nação. E ele então foi levado nessa visão espiritual ao vale de ossos secos, e Deus então permitiu que ele andasse no meio daqueles ossos, e que ele tivesse então uma triste e dura constatação, um choque de realidade, porque, irmãos, o ser humano não avança se ele não se encontra, se ele não se encontra com a sua própria realidade. O tempo do Espírito, o período de Pentecostes, é em primeiro lugar um convite a uma introspecção, a um olhar para dentro, a uma análise de como está a minha vida, o meu relacionamento com Deus, quais são os desdobramentos práticos disso, na gestão do meu tempo, na economia, das finanças, no casamento, no ministério. Então, Ezequiel novamente foi convidado para encarar essa dura realidade. O verso 2 diz que ele andou ao redor daqueles ossos e viu que eram muito numerosos. O que você vê quando você anda ao redor da sua própria vida? Quem é esse cara que está sentado aqui hoje? Quem é? Quem é esta mulher? Aparentemente distinta, que está sentada aqui hoje? Quem é esse pastor que está falando nesta manhã aqui nesse ambiente? Quem somos nós? E a grande questão não é descobrir quem somos, pura e simplesmente, mas é a partir dessa realidade, experimentar um processo de renovação que acontece de dentro para fora e que só poderá ser uma realidade pela ação, pelo carimbo, pela garantia do Espírito Santo, porque Ele é o penhor da nossa herança. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui, Deus não vai poupar você, Ele não vai parar de te mostrar a realidade, até que você encare a realidade. Deus, Ele não admite fugas, a não ser das tentações. Fugir da aparência do mal. Problemas não devem trazer a irresponsabilidade, a covardia da fuga, nem a mais dura realidade da própria vida, da sequidão emocional, quem sabe da falência do casamento. Não, esses problemas, quando eles vêm à tona, eles só vêm porque Deus está querendo tratar situações profundas. Meu irmão, esse tempo desse ano, esse momento, pode ser uma oportunidade para você ganhar mais profundidade em Deus e terminar esse ano com uma intimidade ainda mais intensa com o Espírito Santo. Mas também você pode pegar uma palavra como essa, endereçar para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, que você entende que é a pessoa mais problemática da sua casa, para os filhos, sei lá para quem. Então, esse é um momento de um profundo encontro com o Senhor e de uma revelação de quem somos em Deus.
Você já reparou, meu irmão, minha irmã, como é muito mais fácil gastar energia procurando os fatores externos que incidem sobre nós e que empurram a nossa vida para trás? Como acabei de dizer, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do pastor, a culpa é do patrão, a culpa é do governo. E então nós vamos nesse jogo de empurra, fugindo de um encontro verdadeiro com esse ser, tal qual se apresenta, com as verdades da nossa vida, sejam elas bonitas ou feias. Nós olhamos muito para fora, não só em busca de um bode expiatório. Nós também olhamos muito para fora das janelas da nossa vida, numa busca compensatória, numa atitude de buscar compensar um vazio existencial, as lacunas, as brechas, quem sabe de uma alma ferida, doente, machucada. Porém, irmãos, nós nunca encontraremos vida em fontes de morte. Só Deus pode pegar aquilo que está inerte, morto, e ressuscitar pelo seu poder. Essas anomalias que vemos na sociedade hoje, das dezenas de gêneros defendidos, de gente que se identifica como bicho, de pais de bebês reborns, essas anomalias todas sequer conseguirão juntar os ossos, muito menos trazer vida para eles. Mas quando nós olhamos para a vida da igreja, nós vemos, pastor Jefferson, que algumas doideiras e doidices acontecem aqui dentro também. Quando eu digo aqui dentro, não necessariamente aqui, mas no contexto do corpo de Cristo. Igrejas infantilizadas com líderes infantis, oferecendo púlpito para crianças espirituais, numa esquizofrenia evangélica e gospel, que acontece numa proporção que gera vergonha para nós. Esses dias alguém me dizia, acho que foi até o Jorginho, que hoje tocou contrabaixo aqui. Aliás, parabéns, pastor Samuel, a banda hoje estava muito bem desenhadinha. Vocês gostaram do grupo hoje ou não? Vamos adorar o Senhor com uma salva de palmas então. Glória a Deus. Então, o Jorginho, se não for o Jorginho, a partir de hoje é o Jorginho, tá? Ele disse assim para mim, falou, pastor, essas loucuras que a gente vê na igreja evangélica, parece que a gente não vê muito na igreja católica. Porque, irmãos, muitos dos nossos púlpitos têm se transformado em picadeiros. Crente raso, em busca de experiências, como se a fé só pudesse ser vivida na epiderme da pele. Então, se eu não sentir, para mim não serve. Essa igreja que não mexe com os meus sentimentos, para mim não serve essa comunidade, pastor. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos e irmãs. Mas de outra feita, quando nós nos rendemos ao trabalhar do Espírito Santo, então as vendas elas caem dos nossos olhos e nós nos permitimos tratar. Há um hino antigo que diz: vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne,
mostra o seu amor. Agora, olhe a segunda estrofe. Glória a Deus. O Tião gosta, viu, pastor Jefferson? O Tião, ele é o mais animado aí, ó. Glória a Deus. A segunda estrofe desse hino diz assim: vem, demole os alicerces da enganosa paz. Essa tem que ser a nossa oração diante dessa sociedade. Senhor, incomoda os corações de vidas que encontraram uma falsa paz numa desconfiguração total de quem são. Estão iludidas, entorpecidas. Vem, demole nessa sociedade os alicerces da enganosa paz. Aos errados concedendo salvação verás. Olha que lindo isso. Que esse convencimento comece por nós. Ezequiel, no início do seu ministério, ficou 7 dias atônito. Ele ficou mergulhado na sua própria condição. Deus trazendo revelações sobre como estava a nação de Israel. E ele diz, ele ficou 7 dias ali, nessa imersão, e a palavra do Senhor afirma que após esse tempo, ele então mudou a perspectiva, porque ele sabia que teria de enfrentar aquela situação. Veja, Deus poderia ter enviado Ezequiel para falar a uma das inúmeras cidades muito populosas de sua época. Mas Deus queria falar na intimidade e à intimidade de Israel. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: hoje Deus quer falar com você. Diga: hoje Deus quer confrontar as suas verdades. É hoje que Deus nos fala, seja no nosso silêncio sepulcral, ou seja no barulho ensurdecedor da nossa alma. Mas Ele quer falar na intimidade. Essa semana, eu e minha esposa fomos para a intimidade, mas espera lá. Glória a Deus, pastor Jefferson, uma bênção. Brincadeiras à parte, essa semana Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, sobre orações específicas que deveríamos fazer como casal, como pais, como líderes. E então eu fui anotando, e os cursos do Ministério Família têm falado muito ao meu coração. Muito. E eu fui enviando então no WhatsApp, porque o WhatsApp serve para essas coisas também. E eu fui enviando então para a Maruz: olha, é isso, precisamos orar por isso, por isso, por isso. E nós já tivemos um primeiro momento de oração, porque o Espírito Santo nos levou para o nosso próprio vale de ossos secos. Eu não sei para onde você vai quando você sair daqui, mas que você não saia daqui sem antes visitar esse seu próprio vale e profetizar sobre ele. E aí nós entramos no segundo ponto dessa mensagem. Nessa jornada com o Espírito Santo, nós experimentamos transformação por meio da palavra. Essa relação entre o Espírito e a palavra é eterna. Acontece desde todos os tempos. O Espírito pairava sobre a face das águas e o mundo foi criado pelo poder da palavra. Se o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, e é isso que Ele faz, isso só acontece porque Ele faz por meio da palavra.
João Calvino, pai do presbiterianismo, escreveu nas Institutas que a Bíblia traz um testemunho interno de quem é o Espírito, e ele se manifesta e age por meio da palavra. Como eu disse, hoje nós vivemos um tempo de deboches, de brincadeiras espirituais, que não tem nada de brincadeira, tudo isso é muito sério, porque vai empobrecendo demais a cultura cristã e evangélica. Nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia da nossa vida, porque, irmãos, tem pessoas que simplesmente não querem crescer, não amadurecem, sai ano, entra ano e parece que estão exatamente no mesmo lugar, enfrentando os mesmos problemas, com as mesmas birrinhas fúteis, não avançam. Paulo, ele aconselhou a igreja de Corinto a buscar um amadurecimento. Ele então disse, no capítulo 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essas palavras, elas foram ditas a uma igreja que tinha muitos dons, mas nenhum fruto, ou poucos frutos. Muita diversidade, mas pouca unidade. Um lugar onde sobrava ego e faltava serviço humilde no reino de Deus. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar a palavra. Uma palavra que deveria ser profetizada mesmo diante da recusa dos seus ouvintes. E então, a partir do momento em que ele constatou a sua triste realidade, depois de 7 dias atônito, diga comigo, atônito, Ezequiel se transformou num atalaia, diga comigo, atalaia. Quem é você diante de você mesmo? Quem é você diante dos diagnósticos recebidos? Quem tem sido você, mulher, diante dos desafios do seu casamento, das desconstruções da sua vida? Diante, quem sabe, da frieza da vida espiritual, quem temos sido nós? Quem temos, ou como temos vivido nesses dias difíceis? A Bíblia diz que Ezequiel, ele abandona esse posto de atônito, e ele se transforma num atalaia poderoso da palavra de Deus. Capítulo 3, verso 15, diz, então fui até o Abibe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me atônito no meio deles. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eu te pus por atalaia. Então, a verdade é que não há muito mérito em você simplesmente encontrar o próprio cemitério da sua vida, onde os sonhos morreram, os desejos faleceram, onde não há mais vivacidade da fé, mais vigor espiritual. Esse é só o primeiro passo. Ao encontrar essa realidade, nós precisamos começar a profetizar sobre ela, clamar ao Senhor para que cumpra a sua palavra. E nesse texto, ele nos promete o quê? Abrir os sepulcros, nos arrancar desses lugares de morte. Quem sabe, meu irmão, foi uma decepção que cavou a sua cova. Quem sabe foi uma sucessão de quedas. E agora, no seu coração, já não existe mais um comprometimento com uma vida digna do chamado, porque você já tentou tantas vezes e não deu certo. Cavou a sua própria cova. Myles Monroe,
um teólogo contemporâneo, já afirmou que o lugar mais rico da humanidade é o cemitério. Porque ali estão tantos sonhos, tantos projetos, tantos dons e talentos, literalmente enterrados. Eu quero terminar essa palavra e chamar a equipe de louvor aqui, porque na sequência nós teremos um momento de oração. Nessa jornada com o Espírito, nós recebemos avivamento espiritual. O Deus de Ezequiel, o Deus da Bíblia, não é só o Deus que forma o seu povo, mas o Deus que lhe garante vida. O Deus que traz avivamento espiritual quando necessário. O contexto aqui, irmãos, era um contexto de cativeiro babilônico. O povo de Israel estava fora de sua terra, portanto, essas pessoas não tinham mais perspectiva de retorno ao lar. Estavam enterrados numa manutenção de vida que não lhes garantia alegria. Quantas pessoas hoje nivelaram por baixo, porque as suas expectativas um dia foram frustradas, então elas jamais ousaram em sonhar alguma coisa diferente daquilo que elas hoje vivem. Porque as circunstâncias provaram para ela que vai ser isso mesmo. Então elas se lembram dos tempos áureos da fé, da evangelização, do envolvimento com a igreja. Hoje me emocionei aqui ouvindo o coral cantando, e vendo um coral tão eclético, tão heterogêneo, e vendo aqui senhoras de fato tão distintas e ao mesmo tempo tão alegres, celebrando o significado que Deus deu às suas vidas, a bondade de Deus que lhes mantém de pé, algumas aí nos idos dos 70, nos idos dos 80 anos, reencontrando a alegria da salvação a cada dia, continuam servindo com o espírito voluntário. Irmãos, é isso que precisamos buscar para a nossa vida, porque o resto é resto. Agora, hoje, nos idos dos nossos 30, 40 anos, 20, nós já estamos capengando como estaremos se chegarmos aos 60, 70, 80. Há um termo aqui nesse texto que se refere ao Espírito, e ele aparece 7 vezes nessa visão. É Ruá. E Ruá é Espírito. Ruá é sopro. Ruá é tanto um vento brisa suave, como uma tempestade impetuosa. Quase sempre, quando Deus vai agir, consertando rotas e rumos, como nós vimos aqui domingo passado, Ele primeiro vem numa manifestação de um vento que parece que tira tudo do lugar. Isso já aconteceu com você ou não? Mas lembre-se que depois da tempestade, Deus está na tempestade, e em alguns casos Ele é a tempestade. Então não adianta você repreender. Eu repreendo esse vento que veio do inferno, de repente está vindo do céu. Mas depois da tempestade vem a bonança. Nessa brisa que refresca, que refrigera, que mostra para nós que Ele vai refazer, Ele vai juntar os ossos, Ele vai reconstruir, Ele vai renovar, Ele vai devolver o vigor da vida cristã, a prática dos dons e das competências espirituais. Ele vai te colocar na ativa de novo, meu irmão.
Ele vai te colocar na ativa de novo, minha irmã. Se você está vivo, é porque existe algo muito precioso e que talvez você possa não ter identificado a prioridade de Deus para essa fase da sua vida. Clame ao Senhor hoje: Deus, tem misericórdia. Pode ser, Senhor, que eu esteja desalinhado ao teu propósito, com a tua vontade.